eles estão no teu coração, porque foi o Senhor que nos uniu, foi o Senhor que trouxe cada uma de nós aqui para esse grupo. Pai, eu sei que nós temos aprendido do Senhor. Essa semana, Pai amado, com relação ao fruto do Espírito, Senhor, o Senhor foi trabalhando acerca de paciência, acerca de dar o fruto, Senhor amado, no dia a dia. Senhor, quando a tua palavra ela é enviada, Senhor amado, ela não volta para o Senhor vazia. Por isso nós queremos declarar que nós cremos que no nosso coração a tua palavra vai ter o efeito para o qual o Senhor vai enviá-la hoje. Senhor, nós sendo transformados, como diz a tua palavra, Senhor, que com o rosto descoberto, contemplando ao Senhor, nós somos transformados por estarmos com os nossos olhos postos em ti, Pai. E assim, Senhor, nós queremos já te agradecer pela aula de hoje. Sabemos que a tua unção repousa, Senhor, sobre a vida da Denise. Ela tem, Senhor amado, ministrado, Senhor, pelo teu Santo Espírito, e nós queremos dizer que nós temos recebido. Então, o fluir do Senhor nessa noite, seja, Senhor amado, alcançando agora cada coração, e o Senhor venha nos alimentar, Pai, com a tua palavra, porque verdadeiramente teu corpo é comida, o teu sangue é bebida, Senhor, e nós temos parte contigo, Pai. Senhor, então, o que vem da tua boca, Senhor, sacia a nossa fome e a nossa sede. Em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite, meninas. Deixa eu fechar o WhatsApp aqui, no computador, senão fica pitando. Denise, boa noite. Que bom te ver, querida. Boa noite. Bem-vinda. Então, nós vamos dar sequência, né, à nossa matéria, fruto do Espírito. Ai, Jesus, vamos frutificar, né? E nós vamos começar com como que é a operação do Espírito Santo na nossa vida de filhos, né? O que a Bíblia fala sobre estar no Espírito? Nós vamos começar lendo Gálatas 5:25. Espera aí que eu vou achar, gente. Gálatas 5:25. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. E em Romanos 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, para a gente estar no Espírito, nós temos que andar com ele, andar nele, né? Deixar ele nos guiar, nos conduzir, né, na nossa vida. E o versículo de Romanos, ele fala que o Espírito de Deus habita em nós, né? Mas se alguém não tem o Espírito, então nele ele não está. Então, o que a gente faz? Se essa pessoa não confessou Jesus como seu Salvador, ela não tem o Espírito Santo, o Espírito Santo não habita nela. Ele habita em nós, somos filhos que reconhecemos Jesus como nosso Salvador. Outra operação do Espírito na nossa vida é ter o selo do Espírito Santo, que é o penhor. Esse selo aqui é como se fosse um penhor. Vamos ler Efésios 1:13-14. Tá? Em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, nós temos, né? Nós somos selados com o Espírito Santo, quando nós confessamos Jesus. E vamos ver também Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. A Bíblia pede para que a gente, né, não entristeça o Espírito Santo, né?
E a gente vai ver mais para frente, né? Que se a gente anda na carne, nas obras da carne, a gente vai entristecer o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele é doce, ele é manso, né? Ele nos guia em todas as coisas, e ele nos ensina todas as coisas, né? Nós aprendemos isso é maravilhoso. Vamos ver aqui sobre andar no Espírito, né? Que é uma outra, deixa eu estar dizendo aqui, uma outra operação do Espírito na nossa vida é andar no Espírito. Vamos ler Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. E o outro é Romanos 8,13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, certamente vivereis. Essa parte aqui da gente andar no Espírito, ela fala aqui, né, da gente não satisfazer a concupiscência da carne, a gente não dar lugar, não fazer as vontades da carne. Gente, às vezes, a gente acha que a vontade da carne é uma coisa grande, tipo, é um super pecado, vamos falar assim, é uma super coisa. Boa noite, seja bem-vindo. É uma coisa assim, é um adultério, né? É um roubo. Não, às vezes são pequenas coisas, né? Às vezes são pequenas palavras que a gente fala, pequenos gestos. Às vezes são coisas mínimas que a gente vai dando lugar à carne. Bruninha está trabalhando. Isso aí, Bruninha. Vamos trabalhar para o movimento da economia do país. Qualquer coisa você chama a gente. Então, assim, quando você tá, gente, é coisa mínima, até nas coisas bem pequenininhas, o Espírito Santo, ele, sabe, dá a direção, ele fala com a gente, ele mostra. Então, se você ficar dando lugar à carne, se a gente ficar dando lugar à carne, aí a gente vai perdendo essa comunhão dos pequenos detalhes, das coisas pequenas, quando vê já ficou muito grande. Aí a pessoa já perdeu o controle para as coisas grandes, porque não percebeu que estava perdendo para as pequenas, né? Então, a gente precisa ter... Eu sempre falo que, igual, uma vez eu estava... Vou dar um exemplo meu. Satanás, ele vai me tentar com droga? Não, gente, eu nunca nem cheguei perto. Eu não gosto. Né? Ele vai me tentar com questão de adultério? Não. Ele vai me tentando nas pequenas coisinhas, sabe? Aqueles pequenos detalhes ali que eu não vou percebendo, que eu vou dando lugar à carne. Aí, quando eu vejo, aquilo já se tornou uma proporção gigante. E eu falo, se a pessoa ela foi um drogado, né, teve o vício da droga, a vida destruída por causa da droga, ela vai precisar de um tempo de recuperar e talvez ela nunca vai conseguir ir lá na rua buscar os drogados, por quê? Porque a carne dela não vai resistir. Então, ela tem que ficar longe daquilo. Então, a gente precisa ter esse cuidado nos mínimos detalhes, nas mínimas coisas, para saber onde é que é o nosso ponto, onde é que a gente pode ser atacado, sabe? Digamos assim, atacados, para a gente não dar lugar às pequenas coisas. Gente. Às vezes é o mínimo. É um negócio que quebra, é um negócio que cai no chão, é um menino que grita o tempo todo, é umas coisas pequenas, sabe? É o porteiro do prédio que te irrita, né? É um motorista mal educado na rua, é um vizinho que faz muito barulho, coisas pequenas que podem, sabe, e tirando esse nosso andar no Espírito. E eu andar no Espírito é andar no fruto do Espírito, né? E o fruto do Espírito nós sabemos que é o amor, e o amor tem todos aqueles complementos, alegria, paz, benignidade, bondade, que nós vamos estudar, né? Mais para frente. Outro ponto da operação do Espírito Santo é ser guiado pelo Espírito. Está em Romanos 8,14, ele fala assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, nós já sabemos
que nós somos guiados pelo Espírito Santo, que nós somos filhos de Deus. Ok? Ponto. Graças a Deus por isso. E João 16:13. Vamos ler aqui. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Olha só esse versículo. Ele vai nos anunciar as coisas que hão de vir. Então, nós podemos ficar tranquilos, né, ou não, né? É brincadeira, tá, gente? Porque nós temos o Espírito Santo, que se a gente estiver andando com ele ali, como diz a Maria Eduarda, super amiguinho, ele vai nos mostrar tudo o que há de vir. Nós não seremos enganados nem pegos de surpresa, sabia? Que ele vai mostrar. Gente, é chocante, mas eu já tive a experiência de... Eu acredito que vocês também já tiveram. Depois vocês podem, a gente até comenta, de ver coisas e saber de coisas que iriam acontecer. Eu falei assim, meu Deus, como que eu sabia disso? O Espírito Santo, eu acho que eu já comentei aqui que o Espírito Santo me falou que eu passando nas lojas, que eu né, moro aqui na Avenida do Comércio, ou indo para a academia, vendo aquelas lojas cheias de roupa de frio, e o Espírito Santo falou comigo que não eram para eles serem comprados. Se eles tivessem perguntado para ele tinha falado, não investe no frio, porque não vai fazer frio. Até nisso, gente. Porque aquilo ficou me incomodando, sabe? Eu falei, nossa, gente, esse pessoal todo vai perder, né? Investimento. Pensando assim no comércio. Como comerciante, eu estava pensando. Mas até nisso. Então, é todas as coisas. Ele vai nos mostrar. Aí, os meus amigos que eu tenho intimidade, as pessoas que eu sei que acreditam, eu falei. Olha, o ano passado o Espírito Santo falou isso. E esse ano a sensação que eu tive foi assim, será a mesma coisa do ano passado. Os meus amigos não mais próximos não investiram em roupa de frio. Gente, e aqui está um calor. Hoje eu não consegui trabalhar de tanto calor que fez. Estava até falando para ele. Não tinha condições aqui. Entende? Então, assim, ele vai nos mostrar tudo quando você é guiado por ele. Tudo, tudo, tudo. O que fazer? E eu fico tão tranquila que acho que eu estou doida. Porque vem com muita sugestão, né? Por que você não faz isso? Por que você não faz? Agora eles estão arrumando jeito, querem uns amigos meus. Ai, vai morar na Itália, não sei o quê, arrumando cidade. Meu sonho. Eu, Denise, moraria lá fácil. Eu amo, acho lindo. Mas eu só vou se o Espírito Santo falar comigo para ir. E se for para eu ir, ele vai arrumar, ele vai providenciar. Gente, e as pessoas, eu acho muito engraçado as pessoas dando solução para a minha vida, coisa que eu nem perguntei. Aí eu só fico ouvindo, aí depois falo, eu falo, não, tá. Vou falar com Deus, né? Se ele concordar, a gente faz. Mas é uma paz que o Espírito Santo traz para a gente. E ele vai mostrar, não faz nada, não vai. Ou não come, não sabe? É tudo, gente, é tudo. Essa experiência, eu sei que vocês têm com ele, é maravilhosa. Porque você vê uma pessoa que te ama ali, cuidando, sabe? É como se fosse o pai, né? Assim, você não o seu pai ali fala, não, minha filha, vai para cá, não, filho, não faz isso, não. É como se fosse. E é uma coisa doce. E se eu fizer o contrário, ele ainda nem briga comigo. Melhor que o pai, né? Que o pai briga, né? Se o filho desobedece. Ele não. Aí depois ainda vou orar para ele me ajudar a arrumar a situação que eu fiz. E ele vai ajudar, né? Aí agora nós vamos falar sobre o que é ser espiritual. Eu acho que vocês já sabem, de fora e salteado, mas aqui a gente vai dar uma passada. Vamos ler Mateus 7, 16 ao 20, que é o que fala assim, pelo fruto se conhece a árvore. Vamos ler esse versículo que ele fala. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos,
Porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então, gente, quando a gente parar para pensar nesse versículo, olha só, pelos seus frutos nós seremos conhecidos. Então, não adianta eu falar, né, ter um discurso lindo, impecável, ter a vida perfeita de Instagram, vamos falar assim, né, que está na moda hoje, se o meu fruto não conhece, se quem convive comigo, quem me conhece, não consegue sentir o Espírito Santo, não consegue ver Jesus em mim. Se as minhas ações não são ações de amor, de paz, de alegria, se o que eu passo para as pessoas não é isso. Então, não adianta o que eu falo, é o que eu faço. Os meus frutos são resultado das minhas ações, não das minhas falas. Então, se eu não ando em amor, não adianta eu ficar aí com um discurso de amor hipócrita, não. É o que eu sou. Eu sou amor, eu ando em amor, sim, as pessoas eu vou ser conhecida pelo amor, tanto por Deus como pelas pessoas. Né? Esse versículo, meu Deus, isso é muito sério. Porque muitas pessoas fazem uma coisa e falam outra. Aí não adianta. O fruto é resultado da sua ação, né? Eu vou ler uma frase do Russell Chaplin, aqui, para ver o que ele está falando. A vida espiritual na totalidade de seu desenvolvimento não consiste em resoluções morais e esforços humanos. Pelo contrário, o ser humano vai sendo transformado segundo a natureza divina. É verdade. Quanto mais próximo a gente fica do Senhor, mais próximo de Jesus, da natureza divina, mais a gente vai sendo transformado, né? Mas aquelas coisas que foram enxertadas em nós do passado, que foi colocada na nossa vida ali, elas vão saindo, porque a gente está sendo enxertado na videira verdadeira, né? Com a natureza divina. Não somos considerados espirituais pela quantidade de dons e habilidades que temos, mas sim pelo nível de fruto que desenvolvemos. Nós vamos estudar mais sobre isso em Manifestações do Espírito, tá? Não sei, talvez seja a nossa próxima matéria, não sei, vamos ver o que o Espírito Santo fala, né? Agora, nós vamos ver Gálatas 5, 16 e 17, que fala sobre vida no Espírito e vida na carne. Digo, porém, andai em Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Essa aqui é a pior parte. Para que não façais, porventura, o que seja do vosso querer. Porque a gente quer tanta coisa, a gente quer reagir às coisas, né? E você andar no Espírito, a vida no Espírito, você não vai fazer o seu querer. Você vai fazer segundo o que Jesus quer que você faça. Você vai fazer segundo o que o Espírito Santo te orientar para fazer. E a maioria das vezes vai ser ficar calado e quieto, né? É muito difícil, mas é a nossa realidade hoje. Nessa parte, nós vamos falar sobre o pecado, que o pecado ele está na carne, né? Vamos ler Romanos 7, 18, e depois 22 e 23. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo, porque no tocante do homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente,
me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Isso aqui foi Paulo, né, que escreveu Romanos, gente, me corrija se é Paulo, né? Porque Paulo, ele está falando que o pecado habitava na carne, não no interior dele. E nem que se fosse cometer um pecado, era na carne, não no interior. Porque por dentro ele tinha vontade de fazer as coisas de Deus, as coisas do Pai, né? Nós somos livres da lei que opera na nossa carne quando nascemos de novo. Se você entenderam, né? Romanos 8:12. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Você vê que em Romanos 7, ele está falando que o pecado habitava na carne, né? O pecado habita na carne. Quando é Romanos 8, que ele foi dando sequência, ele já fala que já houve a transição aí, que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, ela nos libertou do pecado e da morte. Tem uma matéria, eu não me lembro qual agora, que a gente vê essa transição de Romanos. Quando ele passa da lei para a graça, para a nova aliança, esse versículo de Romanos, agora eu precisava lembrar qual que é. É o 7. Gente, depois eu vou ver. Aí que ele deixa bem claro, assim, sabe? Paulo deixa bem claro, assim, explícito, assim, que passou. Aquilo ali que ele falou para trás era explicação do que era a lei e do que seria a nova aliança. Aí daqui para frente já é a nova aliança. Igual em Romanos 8, ele já fala claramente da nova aliança. Que nós somos livres da lei do pecado e da morte. Isso não precisa mais nos governar, que agora nós temos o Espírito Santo em nós, né? E ponto. Deixa eu ler esse comentário aqui para ver aqui. Existe uma força em nossos membros que nos impulsiona para baixo, a lei do pecado. Mas há outra força que é bem maior que nos puxa para cima, que é a lei do Espírito da vida. É isso que a gente estava falando. Tem uma parte aqui que fala assim, tome a tua cruz, que é Gálatas 5:24. Vamos ler isso aqui. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, quem é de Cristo deixou as paixões terrenas e as suas paixões terrenas e as concupiscências lá na cruz, tomou a cruz, deixou para lá. Já não é assim mais. Agora já é segundo a lei. A lei não, a nova aliança é segundo o Espírito, é segundo o que Jesus nos ensinou. Então, esse tome a tua cruz, sabe? Eu entendo assim como uma passagem, ó, o velho homem ficou lá, agora é o novo homem, e agora você tem uma liberdade de não ser mais escravo das concupiscências, das coisas da carne. Agora você vai frutificar, você anda no Espírito, agora você tem no Espírito. E você vai dar fruto. Fruto do Espírito habitando em você, que é o amor. E todas as outras coisas que ele traz junto, né? O Paulo, ele fala que existe, né, um sofrimento para que a vida de Deus se manifeste em nós. Ele fala assim que ele esmurrava o próprio corpo, né? Só que a gente entende que esse esmurrar o próprio corpo é fazer o corpo... como é que eu falo? Se sujeitar ao espírito. É colocar o corpo em sujeição. Você vai ficar quieto, eu não vou fazer a sua vontade. Eu vou fazer o que o Espírito Santo me diz. Eu vou fazer segundo a vontade de Deus, e não segundo o que eu quero, segundo o que a minha cabeça está querendo. Trazer castigo. Vamos ler 1 Coríntios 9, 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo
pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Ele, tá vendo? Eu acho esse versículo muito forte, porque Paulo, ele tinha esse cuidado e ele ensinou para as pessoas. Não pregue uma coisa e vive a outra. Não seja desqualificado. Porque ele esmurrava, né, o corpo, ele colocava, trazia o corpo dele igual a Tira falou, cativo. O meu corpo está sujeito à vontade de Deus para a minha vida. Pronto, acabou. Reduziu o corpo dele, fazendo a vontade do Senhor, para que ele não fosse desqualificado. Ele não fala aqui que era para ele perder a salvação, que era para mais nada, que era para ele ser castigado, não é. É para ele não ser desqualificado, ou seja, não era para ele ser um mau exemplo para as pessoas. Era para ele simplesmente falar assim, Paulo é um homem de Deus ali, ó. Tudo que ele ensina é do Senhor, porque ele fala, ele vive. As pessoas não iam ter, a pessoa também vive. As pessoas não tiveram motivo nenhum para desqualificar ele. Ele não deu, ele viveu uma vida íntegra, uma vida de obediência ao Senhor. E ele aconselhou, né, os coríntios e nós, né, a vivermos de acordo com isso. Né? Vamos ler Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Gente, esse sacrifício vivo aqui é fazer a vontade de Deus. É falar com ele todo dia assim, Senhor, estou aqui para ser a pessoa que o Senhor quer que eu seja, para fazer a sua vontade hoje. Eu quero ser a Denise, a Renata, a Elisa, a Diran, a Bruna, a Diana, que o Senhor escolheu para ser. Hoje eu quero fazer a sua vontade aqui, ó. Estou aqui para ser, para cumprir o papel que o Senhor me deu. Porque o sacrifício é você deixar de fazer o que você quer para fazer o que o outro quer. Né? Assim, resumidamente, né, gente? É claro. É isso. Vamos ler Colossenses 3, 5 e 6. Estou vigiando a hora aqui. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, que vem prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Pois essas coisas é que vem, peraí, gente. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, nós já sabemos que isso aqui não é legal, né? Sobre isso aqui virá a ira de Deus. Então, não é para nós, né? Nós queremos só o amor do nosso Pai. Vamos falar um pouquinho sobre renovando a nossa mente, para a gente entrar lá nas outras coisas lá da carta. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente precisa, né, esse versículo deixa tão claro que a gente precisa renovar nossa mente para experimentar a vontade de Deus. Se a gente não renovar nossa mente com a palavra, a gente não vai saber, a gente não vai conseguir experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Você está ali isso aqui. Agora vamos, Tiago 1:21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Gente, a gente só precisa acolher com mansidão a palavra de Deus no nosso coração, a palavra que é implantada, né, no nosso coração. Né? É ela que tem o poder de transformar, de renovar, de operar milagres e maravilhas, sabe?
ela se revelando em nós, porque quando você acolhe ali, ela vai crescendo, sabe? É como se fosse nem uma sementinha, ela vai crescer e ela vai transformar. Nós já falamos um pouco sobre isso lá na materialidade da nova criação, e é só essa parte que a gente queria falar mesmo, porque agora nós vamos entrar nas obras da carne, bastante nas obras da carne, porque o fruto vai ser a última parte. Primeiro você tem que ver todo o ruim para depois chegar no que realmente, né, é o nosso desejo do nosso coração. Mas, na minha opinião, é o mais difícil. E Jesus tem que manifestar. Resistir versus fugir é o título da agora desse tempo. Deixa eu ver se vai dar tempo. Vai sim. Vai dar tempo sim. A Bíblia fala que depois do novo nascimento, o pecado não terá domínio sobre nós. Está em Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Nós somos livres da lei do pecado e da morte, e hoje podemos escolher a quem vamos servir, se ao pecado como escravos ou a Deus como servos da justiça. Cumpre, portanto, a nós dominar o pecado. Ô, gente, eu entendo esse... Deixa eu ler Gênesis 4:7 primeiro, depois eu falo. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O que acontece aqui? Eu penso muito assim, a gente consegue tudo se a gente colocar na dependência do Senhor. Então, se existe alguma coisa na sua carne, na nossa carne, que a gente não consegue dominar, não estou falando de pecados faraônicos, não, essas coisas não. Mas qualquer coisa que tiver na nossa carne, que a gente está dominando a gente, nosso pensamento, dominando a nossa vida, que a gente não consegue se livrar, a gente tem que colocar para o Senhor, falar com Jesus, Pai. Eu dependo de ti, sabe? Entregar, rasgar o coração para ele e falar, Pai, eu estou com dificuldade de crer nisso, de acreditar nisso. Eu não consigo me render a isso, me ajuda, eu me coloco na tua dependência, sem você eu não vou, né? Eu não consigo. Fale com ele, e você vai ver que daqui a pouco a realidade mudou, e você vai vendo assim que aquilo, sabe, aquilo nem te pertence mais, você nem vai lembrar daquilo mais daqui a um tempo, porque é assim que ele fala. É assim comigo, e eu creio que vai ser assim com vocês também, porque por mim sozinha eu não consigo, o meu papel é resistir, né, ficar aqui resistindo. Mas, até eu conseguir resistir, eu preciso, sabe, de Jesus ali, da dependência dele. Porque não é por mim, não é por meu esforço. É pela graça, é porque ele já fez. Ele já resistiu. Eu preciso ter essa revelação dentro de mim, que ele já resistiu, então, isso não me pertence. Se ele já resistiu, ele já passou por isso, ok, eu não preciso mais, deixa eu seguir minha vida aqui. Isso aqui não pode me dominar mais, porque Jesus já resolveu isso aqui. Mas, sabe, até a gente ter essa consciência, a gente se coloca na dependência dele, né? O tempo todo, para todas as coisas, mas falar com ele, um ponto fraco, digamos assim, ajuda muito. Só que existe uma diferença entre fugir e resistir, que nós devemos considerar. Fugir é desviar ou retirar-se apressadamente, para escapar a alguém ou algum perigo. Colocar-se em fuga, apartar, evitar, afastar, evitar alguém, uma coisa assim. Aí, por exemplo, para você fugir da impureza, vamos ler 1 Coríntios 6,18. Fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Então, o pecado da impureza, você está praticando, a pessoa que pratica, ela está praticando contra o próprio corpo dela. Então, ela vai precisar de ter uma intimidade ali com o Senhor e falar com o Senhor o que ela está, né? O que ela está sentindo, o que
que ela fez, por que ela não consegue sair, impedir, se necessário for pedir ajuda, né? Há pessoas. Da idolatria, o que é fugir da idolatria? Portanto, meus amados, fugir da idolatria, a gente precisa fugir da impureza e da idolatria. Está vendo? São 2 versículos em Coríntios que fala para fugir. E o resistir é oferecer resistência, não ceder, recusar-se, negar-se, opor-se, não sucumbir, sobreviver, subsistir, oferecer resistência. Esses são os significados. Nós vamos ver o exemplo. Ao diabo. Então, nós vamos entender o seguinte. Fugir, você vai fugir mais do pecado no sentido da impureza, da idolatria, de todos os outros. Quando você vai fugir, sair correndo. Você vai desviar. Viu que ele está vindo, está acontecendo alguma coisa. Foge, sai fora. E o resistir, por exemplo, ao diabo, Tiago 4:7 fala, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E outra coisa para a gente resistir, ao pecado, ora, deixa eu ler, Hebreus 12:4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Então, o que a gente faz? Nós vamos fugir de pecados específicos, se tiver ali que for pecado específico, que a gente souber que são obras da carne, que são pecados, a gente já sabe, pureza, idolatria, prostituição, avareza, não. E nós vamos resistir ao diabo. E como que você pode também resistir ao pecado de qualquer pecado? Você pode resistir ele. Vamos falar sobre vida frutífera, dá tempo. É só isso aqui, nós vamos terminar, tá? Vida frutífera e vida de santidade. Andar em espírito, quer dizer, frutificar, é o mesmo que não satisfazer as concupiscências da carne, como está escrito em Gálatas 5:16, né, que a gente já leu. Satisfazer a concupiscência da carne é pecar, como está escrito em Tiago 1:14 e 15. Eu vou ler isso. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, que é concupiscência, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Nesse texto, são 2 palavras gregas traduzidas por cobiça e concupiscência. Dependendo da versão, o verso 14, que fala, em Tiago, fala assim, a palavra exouto, no grego, que quer dizer arrastar, ser levado, arrastado por dentro. Essa palavra, ela dá a ideia de ser levado por algo que ainda nem tem vontade de fazer, mas algo que carrega, é como se alguém levasse na direção, sabe? Esse é a palavra no verso 14. Gente, espera aí que tem pernilongo aqui. Ai, gente. Que é a palavra concupiscência no verso 14. No verso 15, que ela é usada, já é a palavra epitúmia, que é desejo, anelo, anseio, desejo pelo que é proibido, luxúria. Essa palavra já fala sobre o forte desejo carnal, que é citado em Gálatas 5:16. Então, olha só, existe o pecado, existe a concupiscência, né? Vamos falar assim, que a pessoa pode ser arrastada, levada, induzida a fazer, e existe o que ela faz porque ela quer fazer, porque ela tem desejo de fazer, porque ela gosta do que é proibido, né? Então, eu não sabia que tinha essa diferença, né? Só quando eu fui estudar a apostila que eu vi, que eu falei, gente, mas não deixa de ser concupiscência. Então, a gente precisa ter esse cuidado, olha só, por que o cuidado com quem você anda?
Porque dependendo com quem você está, você pode ser levado a fazer coisas que não deveriam. Dependendo do ambiente que você está, você começa a concordar com o que eles estão fazendo lá. Ou você, tipo assim, as pessoas estão fazendo e você não sabe, você se torna cúmplice. Né? Às vezes a pessoa está lá fazendo um monte de coisa lá, concupiscências lá, a verdade você está no meio, você está sendo levado por esse meio. Né? Jesus, me desculpa, irmão. Agora vamos falar só sobre o pecado e vamos encerrar essa parte aqui, e depois nós vamos começar nos frutos, na próxima aula. O pecado. Os termos bíblicos para designar o pecado são variados. O pecado é fracasso, é erro, é iniquidade, é contravenção, é falta de lei, é injustiça, é mal insolúvel. Porém, a definição do pecado não pode ser derivada simplesmente dos termos bíblicos para denotá-lo. A característica mais notável do pecado, em todos os seus aspectos, é que é orientado contra Deus. Davi expressou essa verdade em sua confissão: pequei contra ti somente, em Salmos, 51:4. E a expressão de Paulo em sua acusação: o pendor da carne é inimizade contra Deus, em Romanos 8:7. Essa orientação não deve ser esquecida quando consideramos os diferentes termos usados. Qualquer concepção sobre o pecado que não coloque em primeiro plano a contradição que oferece contra Deus é um desvio do ensinamento bíblico. Desde o início e através de todo o seu desenvolvimento, o pecado é orientado contra Deus. Vamos ler 1 Coríntios 10:13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, gente, uma coisa que a gente precisa ter, né, e quando a gente for ensinar para as pessoas, quando as pessoas nos perguntarem, o problema do pecado, né, vamos dizer assim, o maior problema do pecado é que ele é contra Deus. Não é por causa de todas essas outras coisas aí que o povo está falando, né? Às vezes as pessoas falam assim de um jeito que o pecador fica com medo até de se arrepender, ele acha que não tem mais solução, mas não é. É contra Deus. Então, e Deus é tão misericordioso, tão amoroso, tão maravilhoso, que ele vai perdoar, ele já perdoou, né? Só precisa ter essa consciência. Todos os pecados. Né? Mesmo que é contra ele, mas ele já perdoou. Então, as pessoas precisam ter essa consciência de que foram perdoados e que o problema do pecado hoje é que ele é contra Deus, não é contra pessoas. Né? Claro que tem coisas que afetam as pessoas, mas o principal é que ele é contra Deus. Né? E eu enterro por aqui.